Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Esse é o segundo bloco da mesa de hoje. O Nilson tinha perguntado a respeito dessas mudanças, né, que tem ocorrido dentro da produção de conteúdo para que esse conteúdo seja cada vez mais verídico, né? Existem até uma legislação, uma tentativa para que isso aconteça, né? Essas coisas vão começar a serem desenvolvidas diante da nova realidade que a gente tem hoje, aí, que é a internet. Agora, a pergunta do Nilson é muito interessante porque aí a gente começa a ver as diferenças desse novo tempo. Antigamente, a gente tinha televisão somente, né? E a gente não tinha muito como escolher. Tudo que passava ali e o que falava ali a gente tinha, entre aspas, de aceitar que era verdade. Hoje em dia não, a gente tem mais poder. Então você vai lá, uma autonomia. Eu assisto o que eu quero, se esse eu gostei ou esse eu não gostei. Procuro contrastar ali a diferença de uma informação com outra, de outra pessoa. Claro, se eu quiser e tiver um senso crítico para isso, né? As pessoas que não gostam ou têm preguiça de um senso crítico vão continuar sendo levadas pela primeira informação que vem. Mas agora nós temos ferramentas para poder analisar se algo é fidedigno ou não, ser depurado, né? Como você disse aí. Então, eu vejo que essa é a grande diferença do tempo de agora. Você começou a tocar num assunto polêmico, que é a coragem que as pessoas têm de se posicionar ou fazer algum comentário que tem um cunho mais enérgico, por estarem protegidas nesse ambiente que as pessoas não as veem, né? Igual, você pode ver uns comentários de qualquer notícia, eles são desestimulantes. E a pessoa ela está ali protegida através de um nick. Protegida pelo anonimato, né? E ela tem um posicionamento que ela não teria pessoalmente. O que isso quer dizer? Você vai botar uma colherzinha, a gente passa. Isso é uma questão de cidadania, né? Você vê que na internet a gente vê muito isso. É falta de educação, né? As pessoas não têm falta de educação mesmo, não é de formação educacional, é falta de educação mesmo, muitas vezes falta de cidadania, né? Falta de respeito para o público que vai ter acesso àquele conteúdo. Então a gente tem visto muito isso, que casa com aquilo que a gente estava falando. Sim. Mas com relação à sua fala, você estava falando sobre aquele papo de feira, né? A questão do papo de feira, juntando as nossas colocações aqui, a questão do papo de feira é o seguinte: por exemplo, no anonimato, o camarada fala uma coisa, por exemplo, você leva uma cortada no meio da rua. Se você levar uma cortada no dia a dia, na frente, na calçada, você não vai xingar a pessoa e tratá-la de qualquer forma. Por quê? Porque você tem uma educação mínima, certo? Por mais mal educado que você seja. A não ser que você seja um cara meio despregado, mas normalmente não seria. Mas no trânsito nós fazemos uso dessa falta de educação. Via de regra, as pessoas às vezes educadas fazem isso. Na internet, o anonimato, vamos dizer assim, o automóvel te dá um pouco do anonimato, que você pode sair da cena do crime, vamos dizer assim. E proteção também, né? Tá lá dentro. Você está lá dentro do carro, o cara pode anotar sua placa e tal, pode te ver, mas não necessariamente vai ter tempo de reagir. Na internet ele não tem tempo nem como, porque você pode estar incógnito num link. Então, quer dizer, vem a falta de educação, questão da cidadania. Então, eu acho o seguinte, o problema do papo de feira é o seguinte, que ele descaracteriza a sua informação. Né? E às vezes ele joga você para dentro para um lado de opinião que não é necessariamente a opinião que você quer atacar ou que você concorde. Quer dizer, você não tem dois lados, você tem um lado que você quiser. Então eu acho importante isso que você está falando, a questão de ganho de autoridade. Quando o sujeito ganha autoridade suficiente, isso aí você vai dizer para nós, ele não recebe qualquer resposta no qualquer comentário nos seus comentários, né? Tem até gente que corta os comentários, né? Para não ouvir bobagem. Então, eu queria que se você falasse aí sobre a questão da pessoa, quando está veiculando um conteúdo, como que ela se posiciona para que ela não se caia numa ou determinada outra corrente a respeito daquilo que ele está falando. Porque você fala muito de programação neurolinguística, né? Então tem a ver com a forma como você coloca, né? Isso. Então aí entra nas psicotecnologias, que eu acho que tem que acompanhar muito as tecnologias
atuais que a gente está falando aí agora. As psicotecnologias ainda são o que a gente sempre precisou em toda a história da humanidade, né? A educação comportamental que a gente está falando aí, desde estar frente a frente com a pessoa, no automóvel ou na internet. Então, uma das coisas que é fundamental na programação neurolinguística, a gente trabalha isso, é a questão de ser reativo ou ser proativo. Então, ser reativo é muitas vezes eu responder a questões que as pessoas às vezes me provocam. E isso você vai ter muito na internet. A internet tem uma liberdade excessiva. Isso não é ruim. A gente tem que começar a conviver bem com isso, abraçar bem isso. Vai ter gente que vai falar besteira, vai ter gente que vai falar democrática, coisa nada a ver. né? É democrática. Vai ter gente que vai falar nada a ver, tudo bem. E deixa assim, e permita essa liberdade das pessoas. Abrace. Agora, seja proativo. Você não precisa ser reativo diante daquilo que as pessoas fazem ou falam, mas você pode ser proativo no sentido de se posicionar. O que eu realmente quero dizer é isso. Então, eu vejo que a postura diante de comentários negativos ou positivos é sempre você focar naquilo que realmente você quer dizer para as pessoas e não se preocupar tanto em responder coisas que os outros acham, até os famosos haters. Então você vai vendo vários tipos, vários arquétipos que vão aparecendo nesse mundo virtual. Um deles é os chamados haters, que são aquelas pessoas que odeiam o outro de qualquer maneira, querem falar mal. No Twitter, por exemplo, é famoso os haters. Qualquer coisa que você colocar, Madre Teresa fez caridade. Pro inferno com Madre Teresa, sempre tem um que vai falar alguma coisa assim. Então, aprender a conviver com essas coisas e ser mais proativo, não deixar que a atitude dos outros dite como você tem que agir. Tá. Isso você está falando como terapeuta, mas também como coach, né? Sim, sim. Então, por exemplo, o camarada tem uma empresa, ele vai, ou uma empresa, ou um consultório médico, uma coisa qualquer, ele quer se posicionar na internet. E você vai dar as ferramentas de linguagem para ele conseguir dizer no tempo dele e ganhar autoridade. É mais ou menos isso. A PNL, né, o que eu faço como treinador e coach, é trabalhar a estrutura da coisa. A gente sempre tem duas realidades que a gente, às vezes, uma a gente ignora e outra a gente conhece. Uma é o conteúdo. Do que eu estou falando? De medicina, de jornalismo, né? Agora, a outra é como eu estou falando, é a estrutura. E esse como falar é que a programação neurolinguística trabalha. Como eu transmito tal coisa? Então, eu não preciso ser especialista em medicina, em direito, para ajudar alguém dessa área. Eu simplesmente ajudo trabalhando o como ele vai transmitir aquele conteúdo. Você tinha que ajudar os professores. Também ajudo. O professor sofre muito. Eu trabalho muito também com alunos que estão no curso preparatório para a Faculdade de Medicina, por exemplo. Eu tive uma turminha de 7 pessoas que eu acompanhei ano passado. Dessas 7, 4 passaram. E tudo trabalhando a questão da estrutura. Eu não ensino eles a estudar para o Enem ou o conteúdo do Enem. Eu nem sei muito bem sobre os conteúdos, tá? Mas eu sei como estruturar a mente para receber esse conteúdo. Então é isso que a gente 4 passaram e 3 ganharam, com certeza. 3 ficaram satisfeitas, né? Sim, ficaram satisfeitas e 2 querem repetir o processo. Olha só, então quer dizer, houve uma satisfação no progresso da pessoa. Porque a gente tem, igual a gente tem estrutura e conteúdo, a gente tem também a jornada e a chegada. A gente pensa muito nessa história. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Eu estava até lendo um livro agora de manhã do Daniel Pink, que ele chama Motivação 3.0, que é muito legal, que é a motivação que ele chamava de sobrevivência, a da cenourinha, que é o que eu ganho com isso, e a nova 3.0, que é justamente essa da pessoa internamente, dela se ganhar, ou dela se transformar. A motivação 3.0 é essa. Então, o que eu ganho com isso é uma motivação, mas a jornada até eu ganhar alguma coisa pode ser outra motivação, no sentido de você se transformar. Elas não passaram, mas a jornada que elas fizeram para se prepararem valeu muito a pena para elas e por isso elas querem repetir de novo. Tem a ver também com aquele ganho que você falou na sua palestra, ganho com fracasso, né? Exato. Então tem o fracasso bem sucedido. O que é um fracasso bem sucedido? É aquele que eu aprendo. Então um sucesso mal sucedido. Qual que é o sucesso mal sucedido? É aquele que me cega para os aprendizados, para o crescimento pessoal. Então eu ganhei, mas acabo
perdendo, eu acabo me perdendo. Passei colando na prova. Sucesso. Sucesso, mas você se perdeu no sentido de ser uma pessoa melhor, se tornou fake. Na verdade, a questão, então, aí, só para a gente encerrar, então a questão do PNL é você pega uma pessoa que tem conteúdo, conhece muito bem o conteúdo, mas ela não sabe expor esse conteúdo. Sim. Então aí você vai estruturar para que a mente, para que ela possa colocar isso de uma forma didática, que todos possam entender. Perfeito. Isso mesmo. Bom, vou pausar mais uma vez a nossa conversa e no próximo bloco você vai saber onde e como o Cristiano tem produzido esse conteúdo nas plataformas e redes sociais. A gente já volta.